Muitos professores e, por consequência, a maioria dos dançarinos têm dificuldades de encaixar os passos de efeito nos breaks da música. Parece que estão sempre um pouco atrasados ou adiantados em relação ao momento do break. E os passos acabam não encaixando com precisão. Por que será que isso acontece? Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Forró Transforma. Aqui nós lançaremos no Balaio do Forró conhecimentos, dicas e caminhos para a sua transformação como professor ou professora de forró. Vem pro balaio! Eu sou o professor Ivan Ribeiro e o tema de hoje é como aproveitar os breaks da música. Eu já frisei em outros vídeos do canal e reforço aqui que a maioria dos professores e dançarinos dança fora do melhor ritmo para melhor aproveitamento musical. E por que eu estou reforçando isso? Muito simples. É por esse motivo que na hora dos breaks os passos de efeito não se encaixam com precisão. Ou seja, a razão é a falta de conciliação da base da dança com a célula rítmica da música. Quero deixar claro que não sou zabumbeiro, mas no zabumba eu conheço, sei tocar as células rítmicas básicas dos ritmos do forró. E hoje vou utilizar o instrumento para ilustrar. 1. Como de forma bem básica tocar o ritmo shot no zabumba. 2. Como a maioria das pessoas dançam e por que não conseguem encaixar os passos de efeito nos breaks da música. 3. Como dançar a base de forma a ampliar brutalmente as suas chances de cravar os passos de efeito nos breaks da música. Então vamos conhecer um pouco sobre o zabumba, instrumento que utilizaremos para entender a célula rítmica no shot. O zabumba ou a zabumba, também conhecido como bombo ou bumbo, instrumento cilíndrico, em geral de madeira, com essas hastes de ferro. Temos aqui duas membranas, a membrana superior, que também pode ser pele de animal, no caso aqui membrana sintética, e a membrana de baixo, também chamada de membrana de resposta ou pele de resposta. Temos as baquetas. As baquetas são esta baqueta de percutir na pele de cima, chamada baqueta, maceta, maçaneta, marreta, prefiro baqueta, e esta outra baquetinha fininha, em geral chamada de bacalhau. Como dito, esta percute na pele de cima e esta percute na pele de baixo do instrumento. O zabumba compõe o trio de forró, o famoso trio pé de serra, composto por zabumba, triângulo e sanfona. E como é percutida a célula rítmica do shot no zabumba? Primeiro vamos entender o conceito de andamento. Andamento é a velocidade da música. Percebemos a velocidade pela incidência dos pulsos, com regularidade e constância, ou seja, os pulsos acontecem a intervalos regulares. Exemplo numa frase de 8 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vai embora. Cada pulso
Nós podemos também chamar de tempo, tempos musicais. Numa frase de 8 tempos, temos então 8 pulsos. Exemplificando os pulsos aqui no zabumba, notem a diferença da percussão que eu farei agora. Agora com contagem. 1, 2, 1, 2. Posso contar também de 1 a 8, já que estamos falando de 8 pulsos, 8 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. Se estamos falando de frase de 8 tempos, daqui a pouco chegaremos no entendimento básico do que é uma frase ou de como percebemos a frase. Também temos que considerar que o shot é um ritmo, em geral, de compasso binário. O que significa dizer que entre cada duas barras de compasso, então aqui está a representação de 2 barras de compasso, entre 2 barras de compasso temos 2 tempos. Tempo 1, tempo 2. Imaginem, entre 2 barrinhas na vertical, 2 tempos. Aqui, 2 bolinhas. 1, 2. Próximo compasso, mais 2 tempos. 1, 2. Próximo compasso, mais 2 tempos. 1, 2. E assim por diante. Logo, se em geral o shot é escrito em compasso binário, numa frase de 8 tempos teremos 4 compassos. E cada compasso organizando 2 tempos. Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4 e assim por diante. De 1 a 8 estamos contando a frase musical de 8 tempos. Dentro do compasso podemos contar 1, 2, 1, 2. Os tempos dentro de cada compasso. Então, recapitulando, frase de 8 tempos tem 4 compassos. Cada compasso organiza 2 tempos. Tempo 1, tempo 2. Tempo 1, tempo 2. Muito bem, o tempo 1 é o que foi percutido com uma percutida abafada. Esta é uma percutida abafada, ou seja, presa na pele de cima do instrumento. Notem que o som não reverbera, a pele não vibra, reverberando o som. Por isso a batida é chamada batida presa, abafada, porque não reverbera o som. Ou seja, esta é a batida correspondente ao primeiro tempo de cada compasso. Então, dentro do compasso, percutiremos o primeiro tempo assim. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E o segundo tempo, percutiremos assim. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ou seja, a percutida referente ao segundo tempo é uma percutida que bate e solta. Uma percutida solta, ou seja, o som, a pele vibra e o som reverbera no ambiente. Então, recapitulando, primeiro tempo preso, segundo tempo solto. Porém, isso ainda não nos dá o ritmo característico do shot. Estamos falando ainda de pulso. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Para que tenhamos a percepção da célula rítmica básica no shot, precisamos preencher os espaços dentro do compasso com mais notas. Aí entra o bacalhau, que vai percutir uma nota logo depois do primeiro tempo, do primeiro pulso, da primeira nota. Então, primeira nota dentro do compasso, dentro das 2 barrinhas de compasso. Tempo 1 na cabeça. 1. Depois temos uma percutida do bacalhau. Ficando 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então aqui temos tempo 1. E no intervalo entre o tempo 1 e o tempo 2, uma percutida do bacalhau. Se é no intervalo, também podemos dizer que acontece no contratempo, entre a batida presa e a batida solta. E como acontece a percussão para o segundo tempo? Na cabeça do segundo tempo, uma batida solta. Então, 1, 2. E na sequência, no intervalo entre o segundo tempo e o primeiro tempo do próximo compasso, temos mais uma percutida. Então fica assim: 1, 2, 1, 2, 1, 2,
1, 2, 1, 2. Juntando tudo, a percussão do primeiro tempo com a percussão do segundo tempo, mais as notas, as percutidas que acontecem nos intervalos, fica assim. Muito bem, mas o que eu falei e mostrei até agora tem a ver com o fato de que a maioria dos professores e dançarinos tem dificuldade em cravar os passos de efeito com os breaks na música. Muito simples, no shot, em geral os breaks acontecem conciliados com o primeiro tempo de um compasso. Em geral, com o primeiro tempo do quarto compasso de uma frase de 8 tempos, por exemplo. Com duas notas, como assim? Pam, pam. Duas notas, em vez de o break acontecer em uma única nota, pam, acontece cravado em duas notas, pam, pam, como mostramos na nossa dança inicial, e eu vou mostrar daqui a pouquinho, cantarolando para vocês um trecho de uma música. Então, recapitulando, os breaks em geral acontecem conciliados com o primeiro tempo de um compasso, em geral, com o primeiro tempo do quarto compasso. Se é uma frase de 8 tempos, 4 compassos, 2 tempos em cada compasso, então 8 tempos. Na nossa frase hipotética, o primeiro tempo do quarto compasso é o sétimo tempo da frase corrida de 8 tempos. Sétimo tempo. Então acontece aqui, ó, pam, pam, a segunda notinha no intervalo. 7 e, no nosso exemplo que mostraremos daqui a pouco, e que aliás foi o que exemplificamos lá no início na nossa dança. Ok? Vamos mostrar isso cantarolando e marcando no zabumba para vocês. Então vamos lá, para exemplificar como o break se comporta em relação à música, ou seja, como eu já disse, acontecendo no sétimo tempo de uma frase de 8 tempos, ou no primeiro tempo do quarto compasso de uma frase hipotética de 8 tempos, vamos usar como referência a música Shot das Meninas. Vou pedir para a voz da Aline Ribeiro aparecer agora no ambiente e cantarolar, fazer as vezes da sanfona, enquanto eu farei a parte, o acompanhamento com o zabumba aqui, ficando assim. Mandacaru. Maravilha, obrigado Aline. Ou seja, aconteceu o break no sétimo tempo da segunda frase, se contarmos de 8 em 8, né? No sétimo tempo da segunda frase, no primeiro tempo do quarto compasso. Agora a Aline vai cantarolar, eu vou tocar e vou contar para vocês perceberem a ocorrência do break na cabeça do sétimo tempo e no intervalo entre o sétimo e o oitavo tempo, que é justamente a percutida do bacalhau. Ficando assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e... Perceberam? Vamos repetir. Então notem, vai ser 7 e aqui está o break, acontecendo como eu disse, no sétimo tempo da frase, nesse caso com duas notas, no sétimo tempo e no intervalo entre o sétimo e o oitavo tempo. Repetindo para vocês, na voz de Aline Ribeiro fazendo a sanfona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e... Daqui a pouco mostraremos na prática por que esta conciliação é perfeita, por que esta conciliação favorece que nós consigamos cravar o passo de efeito no break e por que não conciliarmos, ou seja, por que começarmos segundo a convenção, atacando o passo básico à frente ou atrás no primeiro tempo do compasso, não dá o casamento perfeito e a gente vai se sentir sempre atrasado ou um pouco avançado em relação ao encaixe do passo no break. Vamos mostrar na prática.
Então vamos lá, com a participação de Aline Ribeiro fazendo as vezes da voz representando a sanfona e eu marcando na contagem de frase musical de 1 a 8, veremos que o break, na introdução da música que eu uso no início das minhas aulas, o shot das meninas, acontece no 7º tempo da segunda frase e no intervalo entre, são 2 notas, uma na cabeça do 7º tempo da segunda frase musical e no intervalo entre o 7º tempo e o 8º tempo da segunda frase musical. Na minha contagem, lembrem-se que os tempos ímpares, ou melhor, que as contagens ímpares representam os primeiros tempos de cada compasso, também chamados de tempos fortes, que as contagens pares representam os segundos tempos de cada compasso. Então, eu vou marcar assim: 1, 2, 3, 4. 1, primeiro tempo do primeiro compasso, 2, segundo tempo do primeiro compasso, 3, primeiro tempo do segundo compasso, 4, segundo tempo do segundo compasso e assim por diante. Ficando assim. Essa é a Jujuba. Param pam pam param 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 pam pam param 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 7 e 8. Mandacaru quando florar na seca. Então, esta forma como fizemos é a conciliação que consideramos adequada, ou seja, ela favorece que os breaks sejam cravados ou que os passos de efeito sejam cravados de forma adequada nos breaks. No modo convencional em que condutores e condutoras atacam no primeiro tempo, nos tempos ímpares, a primeira pisada à frente, esse casamento já não acontece. Vejam como fica. Deixa a mamãe. Param pam pam param 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 pam pam param 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 pam. Muito obrigado, Aline Ribeiro. Gratidão. E então, por que no primeiro exemplo o passo de efeito foi conciliado de forma precisa com o break? E por que no segundo exemplo isso não aconteceu? Recapitulando, no primeiro exemplo nós estávamos com o primeiro tempo de cada compasso conciliado com o meio da base. No segundo exemplo nós estávamos com o primeiro tempo de cada compasso conciliado com as extremidades da base. Vamos lá. No primeiro exemplo, 1, 2, 3, ou seja, os tempos ímpares conciliados com a pisada de retorno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2. Ou seja, aqui é o meio da base. Por que eu chamo de meio? Ponta, meio. Ponta, meio. Porque temos a parte da frente e a parte de trás do passo e um meio comum entre a parte da frente e a parte de trás. Então, no primeiro exemplo, estávamos com a pisada de retorno, com a pisada do meio conciliada com os primeiros tempos de cada compasso, com o tempo forte. Ou seja, conciliou direitinho com o momento do break na música, o 7º tempo, tempo ímpar, primeiro tempo do 4º compasso de uma frase de 8 tempos. Recapitulando: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3. Já no segundo exemplo, estávamos com o primeiro tempo de cada compasso conciliado não com a pisada de retorno, a pisada do meio, mas conciliada com a pisada de ataque nas pontas, ou na frente ou atrás, ficando assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, opa, aqui é o break. 7 e como é que eu faço o passo de efeito que nós exemplificamos se na pisada eu estou neste momento aqui na hora do break? 7 e 8. Já foi. Para ela estará assim, ó. 7 e 8, ou seja, 7 e. Para ela estará aqui, 7 e. Sendo que para ela deveria estar aqui, ó, 7 e.
Ficou claro isso? De novo, eu vou fazer do ponto de vista da pessoa que está sendo conduzida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aqui é o momento do break. Note que ela está numa posição que não é encaixada para fazer o passo de efeito. Em vez de estar aqui, 7 e, ela deveria estar aqui, ó, 7 e. Ok? Agora, é importante entender, turma, que os passos de efeito foram pensados, foram criados para acontecer no meio da base e não nas extremidades. Ou seja, conciliados com a pisada de retorno. A pisada de retorno e mais o efeito da segunda nota, como já exemplificamos. 7 e. Esse é o efeito da segunda nota. Então, recapitulando, o break, o passo de efeito foi pensado, foi estruturado, foi criado para acontecer no meio da base, conciliado com a pisada de retorno. E por quê no meio da base? Porque no meio da base nós temos mais equilíbrio, mais base, mais eixo, bem colocado, bem postado, para poder eu, no caso, sustentar o meu par, que vai tirar um ou os dois pés do chão. Por isso, os passos de efeito foram pensados, criados para acontecer preferencialmente no meio da base. Agora vamos lá entender de uma vez por todas. Se os passos de efeito foram criados para acontecer no meio da base, do passo básico à frente e atrás, por exemplo, e se os breaks na música acontecem em geral num tempo ímpar, no primeiro tempo de um compasso, no sétimo tempo de uma frase, que é o primeiro tempo do quarto compasso, se os passos de efeito foram pensados, criados para acontecer no meio da base, e os breaks acontecem nos tempos ímpares, em geral no sétimo tempo de uma frase musical, faz todo sentido conciliar a pisada do meio com o tempo ímpar do compasso. Para tanto, eu preciso mudar a convenção. Em vez de começar 5, 6, 7, 8, 1, 2. Colocar os tempos ímpares nas extremidades. 1, 2, 3, 4. E os pares no meio, eu modifico um pouquinho a convenção e primeiro passo o peso para o meio, porque aqui é equivalente ao meio, e aí no tempo 2 eu vou à frente ou atrás. Ficando assim, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 1. Aqui do ponto de vista de condutores aconteceu o break. Do ponto de vista de conduzidos, conduzidas, fica assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3. E é isso. Espero que tenha ficado claro por que dançar com os tempos ímpares, ou seja, com o primeiro tempo de cada compasso conciliado com o meio da base, faz todo sentido para cravar os passos de efeito de forma precisa com os breaks. Espero que tenha ficado claro que dançar com os tempos ímpares, ou seja, com o primeiro tempo de cada compasso nas extremidades, não favorece, dá sempre a impressão de que você estará atrasado ou adiantado. E aí, o que em geral os dançarinos mais habilidosos com os passos acabam fazendo? Fazendo o que chamamos de gato. Fazem aquela gambiarra, dão aquela ajustada, dão uma aceleradinha ou uma segurada para poder encaixar os breaks, ou simplesmente deixam de aproveitar os passos de efeito porque não estão dançando de forma conciliada com a célula rítmica. É isso. Vale lembrar que o assunto não se esgota aqui, pois estamos falando de música, de arte. E a arte é muito diversificada, muito variada, ou seja, as músicas variam na sua estruturação, na sua escrita. Por isso é fundamental que nas primeiras aulas nós
escolhamos músicas mais simples para que os alunos aprendam a partir de músicas mais fáceis que tenham esse comportamento como foi ilustrado neste vídeo. O importante é que a partir de hoje você procure dançar e ensinar os seus alunos a dançarem de forma a conciliar o tempo forte da música, o tempo forte de cada compasso no shot, com a pisada de retorno do passo básico à frente e atrás. A pisada que chamamos de 3 ou terceira pisada no ciclo de 1, 2, 3 do shot, o vai e volta. Pisada 1, a que vai. 2, a que fica. 3, a que volta, ou seja, o passinho que foi como 1, que volta como 3. Então, conciliar a terceira pisada, a pisada de retorno, com o tempo forte de cada compasso. Isso será fundamental para que você esteja, e os seus alunos também, na melhor conciliação para melhor aproveitamento musical. Muito obrigado por ficarem comigo até aqui. Todas as terças tem vídeo novo no Facebook, Instagram e YouTube. Se você ficou com alguma dúvida, mande pelo direct @Professor Ivan Ribeiro. Até a próxima e lembre-se, o forró une as pessoas e transforma!